Boa tarde, pessoal. Bem-vindos de volta aí após o nosso intervalo. Só lembrando que agora a gente vai falar sobre um tema bastante importante aqui com o Leonardo Rodrigues, que é Head de Supply Chain Latam da Prometeum Tire Group, que ele vai falar sobre o tema Outsourcing versus Insourcing. Leonardo, seja muito bem-vindo. Com você. Obrigado pelo convite. Me apresento um pouco, né? Sou o Leonardo, tenho 42 anos, 2 filhos, sou o head aqui da Prometeum. Cuido todo o processo da supply, né? Desde inbound, outbound, SNLI, SNLP e operações. Agradeço o convite. Acho que é um tema tão velho e tão novo ao mesmo tempo, né? Acho que é importante mostrar um case e discutir um pouco. Estou à disposição desde já. Qualquer nível de detalhe que a gente não tenha tempo, que temos 30 minutos, vou tentar passar a mensagem o mais ágil possível, ok? Começo um pouco falando da minha empresa, né, da Prometeum. Acho que Prometeum no mercado não é um nome tão velho assim, porém, nascemos da Pirelli, é uma empresa nova, mas com know-how de 100 anos. Nós produzimos pneus industriais, né, do segmento de caminhões e ônibus, e também da aplicação agro e OTR, né, o off-road, ou seja, o fora de estrada. Oficialmente a empresa foi criada em 2017, como subsidiária, né, da divisão industrial da Pirelli Pneus, onde iniciamos o caminho de venda de pneus da marca Pirelli, e hoje somos um perfil multibrand, né? Temos como a família Anteu, Tegres, Fórmulas, Argantes e a própria Pirelli como o nosso Tier 1, né? Principal produto dentro da nossa organização. Nossa empresa tem 4 fábricas, né? 2 sendo no Brasil, então é bastante representativa no segmento industrial. É uma empresa com mais de 7 mil funcionários e temos posicionamento nos 5 continentes, ok? Falando então de outsourcing e insourcing, né? Aqui o meu objetivo hoje é trazer um pouco da estratégia da empresa, do que nós acreditamos que existe o ganha-ganha, né? Tanto do insourcing como o outsourcing. Nossa empresa, mesmo que nasceu no ano 2017, nós sempre tivemos uma estratégia. Aqui eu explico alguns conceitos, né? Acho que é importante, que a gente vai falar bastante disso. Então, aqui a minha oportunidade de trazer do intralogística, né? Então, conceitualmente, intralogística, né? Que faz conceitualmente a parte integrante da suprimentos, né? Que engloba todos os processos e movimentos internos da mercadoria, desde o recebimento de matéria-prima até o produto acabado, na atividade de armazenagem e movimentações, né? Aqui, conceitualmente, outsourcing e insourcing, né? Quando a gente fala de outsourcing, a gente está falando de terceirização, ou seja, entregar para um 3PL, um 4PL, onde a gente pode transferir as atividades governamentais ou que seja no segmento corporativo, buscando economia de custo, né? Melhoria de nível de serviço, ou dando mais um foco para o nosso segmento, o que seja outras atividades, né, indiretas, entregando para um parceiro que tem um conhecimento técnico mais focalizado, né? O insourcing, né, que é uma estratégia de não terceirizar, ou seja, internalizar, ao contrário do outsourcing, né? E manter o serviço dentro das nossas atividades e utilizando como estratégia também, tá? Falando um pouquinho da Prometeum, né? No ano de 2017, nós não tínhamos uma estratégia de insourcing, outsourcing. Nascemos já com uma política de distribuição, uma política de intralogística não muito adequada do que a gente acreditava, né? Nós temos nossas operações no sul do país, em Gravataí, e também em Santo André, no estado de São Paulo. Praticamente nós temos as 2 fábricas localizadas. E também um centro de distribuição. Em 2017, a gente tinha na cidade de Barueri, aproximadamente 130 quilômetros de Santo André. Nossas operações eram internalizadas via Prometeum, então toda a nossa atividade de in-house, inbound, outbound, movimentação fabril, era praticamente Prometeum, né? 100% mão de obra Prometeum, know-how Prometeum. E o nosso armazém em Barueri era um 3PL acho que não precisamos citar aqui, mas um modelo, um exemplo A, né, um 3PL de grande porte de mercado. Nós
praticamente tínhamos dois perfis de intralogística, né, de armazenagem, um armazém mais fabril, que dedicava um full truck load, que a gente atende nossas montadoras, e a entrega direta, né, um drop size muito elevado, muito alto. Um armazém de manufatura, né, ele tinha um baixo giro, uma flexibilidade média, né, pouco investimento, né, pouco CAPEX, despesa controlada. Nosso WMS, eu brincava que era o Wilson Mário Silva procurando pneu. Nosso WMS era um WMS manual, customizado da empresa. Já o nosso CD, com TripL, nós tínhamos um pouco mais um know-how comercial, né? Então, um WMS com uma certa exigência de nível de acuracidade, de rastreamento e também de produtividade, né? No ano de 2017, para o ano de 2018, nós adotamos uma política, né, de dizer que uma estratégia de colocar todo o nosso esforço no segmento industrial, ou seja, todas as nossas atividades in-house, nós buscamos internalizar, e o nosso CD, né, que nós chamamos nosso CD aqui na atividade comercial, nós aplicamos o outsourcing, né? Nós contratamos um TripL de grande porte, no sentido para a gente ganhar como nível de serviço, ganhar como TIF, um time full nível de serviço, um tempo de processamento muito mais eficaz do que nós tínhamos há 3 anos atrás, né? E o interessante aqui no Insource, que ao invés de fazer com mão de obra da própria empresa, que era voltada à produção de pneus, nós criamos uma empresa chamada PTG Logística, uma empresa hoje que nós temos 787 funcionários. Dos 787 funcionários, praticamente 100% da operação, nós estamos com atividade de armazém industrial, ou seja, os armazéns dentro da área fabril, com característica de full truck load, é feito pela nossa empresa, pela PTG Logística. Também atividade de matéria-prima, né? Atividade de embalde e handling, né? Movimentação interna, abastecimento de fábrica. Então, 100% do nosso handling é feito pela nossa empresa. Com isso, nós conseguimos um know-how mais voltado à política de eficiência, à política de custo, mais focada à mão de obra, né? E dando um contexto logístico. Então, hoje, eu brinco aqui que nós temos um know-how de 100 anos de Pirelli, mas com uma empresa criada recente, há 4 anos, com um know-how extremamente crítico e um know-how com uma curva de aprendizagem muito acelerada, devido a essa empresa. Hoje, a Prometeo, além de fazer pneu, também fazemos logística, né? E aqui a nossa estratégia foi adotar, nessa área segmento industrial, entregar 100% para a nossa empresa, PTG Logística. Com isso, nós conseguimos guardar uma certa sinergia no nosso staff, nosso fixo, né? Ou seja, nós temos hoje uma sinergia com a qualidade, com o recurso humano, com engenharia, que já tínhamos na empresa e conseguimos diluir isso na rentabilidade da empresa. E conseguimos entregar o nosso armazém, que exige um esforço mais no contexto comercial, né, no segmento de entrega, de OTD e de performance de outbound, com um TripL que tem um know-how e uma tecnologia mais adequada para que a gente consiga ter um atendimento de excelência no nosso segmento, né? Aqui, os ganhos que nós tivemos com a ação de criar uma empresa, né, no ramo industrial, ou seja, um insource, né, por mais que não seja feita pela própria Prometeo como industrial que produz pneu, mas assim no segmento de logística, nós temos uma empresa de logística que nos proporcionou ganho significativo, com um olhar mais no segmento de movimentação. Então, por exemplo, quando a gente fala de índice de frequência, nós em 2017 estávamos navegando em torno de 0,92, ou seja, que é o total de acidente, né, por horas trabalhadas. Nós estamos navegando no patamar de 0,30, lógico, a gente busca o zero acidente, mas eu acredito muito que com a entrada com a ação de insource, de ter criado uma empresa do grupo, nós conseguimos melhorar muito, focar o handling, porque as ações eram muito feitas em cima de manufatura, né, e pouco de logística.
Então, nós conseguimos focar ações que são do segmento da logística e focar na logística com a empresa. A qualidade, né, que é o PPM, a peça por milhão, que é o nosso indicador aqui, principal indicador. Nós estamos há praticamente quase 2 anos sem incidente em montadora, sem incidente em clientes de exportação e também recâmbio, né, revenda. Conseguimos criar também uma estrutura mais consolidada e focada à logística, dando treinamento, normas de qualidades, que muito era voltada a pneu, e agora nós temos normas próprias voltadas à logística, certificações voltadas à logística, produtividade, né? Nós praticamente aumentamos em 74% nossa produtividade. Nós tínhamos um foco muito... Hoje nós temos uma polivalência com todo o parque de mão de obra, então a mão de obra ela pode estar, os funcionários podem estar flexibilizando ou no handling, na fábrica, ou na própria de produto acabado, ou matéria-prima. Isso nos gera mais eficiência, criando essa matriz de polivalência, mais flexibilidade, focando o nosso recurso para redução de turnover, redução de absenteísmo, e proporcionando uma maior produtividade. E falando do nosso armazém comercial, focado no 3PL, ou seja, aqui nós aplicamos o outsourcing, nós conseguimos melhorar o nosso inventário, nós conseguimos melhorar nossa performance de entrega. Praticamente nós estamos trabalhando com 81% da nossa entrega em D+2 dentro do calendário, coisas que há 4 anos atrás a gente não tinha uma visualização, uma oportunidade de ter feito essa melhoria. Então, focando com o outsourcing, um 3PL de grande porte, nós conseguimos focar, foi aplicada a tecnologia, ações de smart logística, ações de processos, de gestão operativa. Então, praticamente dobramos a nossa eficiência. Inventário, que nós tínhamos um efeito patrimonial, de certa forma, bastante expressivo, hoje praticamente é zero. O inventário nosso, tanto cíclico como rotativo, melhorou de uma forma muito positiva, e também a parte da qualidade, né? PPM, que aqui a gente está falando mais de fracionado, entrega land as load, um drop size, a gente praticamente trabalhando em nível de e-commerce, nós praticamente melhoramos muito o tema de entrega, nós estamos com PPM 1.6, né? Então, como resultado da aplicação do outsourcing, focado no armazém comercial, que exige uma certa destreza, um certo conhecimento técnico, com aplicações de tecnologia, coisa que a gente levaria muito tempo para investir, a gente conseguimos praticamente em 2 anos esses resultados. Nós conseguimos melhorar expressivamente o nosso inventário, a qualidade, né, e a produtividade, né? E de uma forma bem sucinta, né, se perguntasse qual é o melhor modelo, né, o insource ou outsource, eu acho que cada empresa tem que buscar o seu perfil de negócio, as suas exigências, sempre com a visão no nosso cliente final, e buscar também a produtividade, né? Então, para nós aqui como estratégia, nós aplicamos o insource em toda a atividade industrial, ou seja, nós temos uma empresa do grupo e que consegue fazer, e que blinda praticamente 100% de nossas operações de inbound, outbound, com custo bem atrativo para o mercado, com foco na operação, um trabalho otimizado, né, com oportunidades operativas e resultando em produtividade, né, e uma agilidade dentro do nosso segmento, no segmento da indústria, né? E se a gente pensar no armazém, no nosso centro de distribuição, que exige uma certa alteração, por exemplo, de layout, de WMS, uma ferramenta que tem que acompanhar nosso layout, um foco bem comercial, olhando o drop size, otimizando o layout diariamente, otimizando a entrega diariamente, um tempo de processamento, cada vez o mercado exigindo mais de nós, sendo mais ágil, mais rápido, né? Tendo ferramentas adequadas e, de certa forma, um investimento no lado industrial. A gente sempre olha a taxa de retorno, né? Olha a payback. Então, no segmento da logística,
nós não temos um payback tão curto assim para fazer algumas aplicações de investimento em tecnologia, né? Já olhando para o 3PL, né? Olhando para o nosso operador logístico, nós conseguindo diluir isso na tarifa e dando uma proporção mais a médio prazo, acaba nos proporcionando e viabilizando muitas ferramentas que no passado nós não conseguimos, né? Então, o nosso modelo de negócio hoje é aplicado o outsourcing no nosso armazém comercial, nosso centro de distribuição, que hoje está em Santo André, e o insourcing 100% de nossas operações com a nossa empresa PTG Logística, proporcionando um resultado bem expressivo perante o mercado e no contexto da eficiência, tá? Então, é um pouco disso. Tentei ser bem sucinto para dar o tempo, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Agradeço o convite. Fala, Leonardo, tudo bem? Obrigado aí pela excelente apresentação, né? Inclusive, queria, só lembrando a todos, né, que falando um pouquinho relacionado ao tema aí do Leonardo, entrando aí no contexto de outsourcing versus insourcing, principalmente considerando aí a intralogística, que faz bastante diferença e pra gente é bastante importante. Leonardo, a gente tem até uma pergunta novamente aí do Rodrigo entrando no nosso Q&A. Então, a todos vocês, pessoal, vocês podem estar fazendo suas perguntas, se quiser tirar suas dúvidas, envie para a gente aqui, que eu vou estar submetendo aqui para o Leonardo conforme o tempo permitir. Né, a gente tem novamente a pergunta, né, que ele, assim como a gente fez na pergunta anterior, falando um pouquinho de ESG, como é que vocês fazem também todo esse contexto de ESG, principalmente quando você fala de reversa, de devolução, principalmente em se falando de um produto, né, que tem um alto valor agregado, mas também uma dificuldade de você estar trabalhando ali a entrega e assim por diante. Como é que vocês fazem também um pouquinho desse trabalho quando vocês estão falando ali de toda essa parte de outsourcing e insourcing? Sim, falando de reversa primeiro, né? Falando de reversa, nós temos, falando de outsourcing, né? Esse foi um dos principais focos para nós, com o produto nosso de valor agregado muito alto. Nós respeitamos muito a parte reversa. Nós temos um sistema, um software que praticamente 100% digitalizado na nossa operação, e o nosso 3PL, né? O nosso operador logístico, ele tem um sistema 100% digitalizado que desde a primeiro início de uma reclamação de um cliente, nós conseguimos rastrear e de uma forma bem ágil, receber o produto, inspecionar e dar devolutiva para o nosso cliente, que é o principal, tá bom? Então, esse foi um dos pilares que no período que nós optamos pelo outsourcing, né, o nosso operador logístico, foi um dos pilares de decisão, tá? Isso é extremamente importante, tá? Nossa logística reversa, porque devido o produto agregado ser muito alto do nosso segmento. Okay? Um ponto importante que ele até destacou aqui na pergunta, que foi novamente o Rodrigo Dutra, é porque no caso aí dos produtos da Prometeon, como você falou, tem todo o processo ali de reversa de borracha, reutilização, todo o write-off, né, também dos produtos, e também todo o contexto de destruição, que eu acho que é um ponto extremamente importante, que a gente sabe que é comum nesse tipo de indústria, principalmente associado ao ESG, que mais uma vez é um tema que a gente está falando bastante, que faz toda a diferença, principalmente no caso da Prometeon, que é essa parte de reutilização de pneus, essa parte também de destruição quando for necessário, mas principalmente a reutilização em todo esse processo, né, que vocês já têm ali de fabricação, é bastante importante. Como é que funciona exatamente esse contexto aí de vocês quando a gente fala de reutilização, de write-off, principalmente destruição dos materiais? Nós temos dois tipos, né? Nós temos o reciclo, que é gerado pelo nosso próprio produto, né? Que a gente pode reutilizar. E temos o pneu em si, né? O pneu já devolvido de mercado, que nós temos em conjunto com a NIP, os nossos fornecedores. Acho que é um benchmark não só da Prometeon, mas de toda a concorrência, né? Nós estamos bem avançados com o tema de fluxo reverso e em conjunto com a NIP, com fornecedores que nós temos algumas destinações que nós monitoramos, né, e 100% do que vem de reverso para nós. Tá? Excelente. Falando um pouquinho até do contexto aí de vocês, né? Quais foram, vocês adotaram a estratégia, né, que você deixou até especificamente aí explícito para a gente dentro da apresentação. Gostaria que você pudesse falar até um pouquinho das vantagens da estratégia, né, que vocês utilizaram, né, quais foram essas vantagens desse tipo de aplicabilidade da estratégia implementada pela Prometeon através de todo o trabalho que vocês vêm fazendo.
né? Nós dividimos em duas estratégias, né? O segmento industrial, porque um 3PL a curto prazo, nós teríamos risco até de parar uma fábrica, um know-how muito específico, né? Abastecimento de fábrica, montadoras, Kanban, just in time. Então, nós tínhamos o know-how, então nós decidimos como foi falado, né, pela criação da empresa e sempre olhando a parte da eficiência. Só que a gente, no momento também, nós temos que ser bem humilde que nós temos operadores logísticos no Brasil muito avançado. E quando a gente fala de segmento comercial, né, estou falando da parte do nosso intralogística, do nosso armazém, nosso centro de distribuição, nós fizemos outsourcing, né, contratamos um 3PL para cuidar da nossa logística. Hoje, 100% dos nossos armazéns comerciais é feito pelo operador logístico. E assim, em 3 anos, nós avançamos muito com tecnologia, com sistema de gerenciamento de armazém, com nível de serviço, melhoramos 70% da nossa produtividade, né? Então, essa estratégia de alocar o lado comercial para realmente um operador cuidar para nós e cuidar do nosso cliente, foi uma estratégia muito assertiva. Nós estamos hoje com resultados bastante expressivos no quesito de nível de serviço, que isso aqui para nós cada vez mais exigido, um tempo de processamento de pedido, e o ramo de indústria, né, o segmento, ou seja, in-house, a aplicabilidade da nossa empresa PTG Logística. Okay? Dentro do contexto até da aplicabilidade em relação ao projeto, a gente sabe que todo projeto ele tem um caminho crítico, a gente sabe que tem sempre aquelas divergências que a gente precisa tratar. No caso de vocês, qual foi o caminho crítico desse projeto, né, daquilo que vocês tiveram que enfrentar e principalmente como que vocês trataram e no final os resultados? Eu acho que o caminho crítico a gente tivemos 2, né? O primeiro um tema fiscal para definição de KNAI da nossa empresa, né? Então, tratar de uma forma bem planejada e detalhada quais eram nossas atividades, escopo. E um segundo, o principal que eu acredito, são o tema porque criar uma empresa não é fácil, né? De ter uma empresa multinacional, criar um CNPJ. Então, nós tivemos aprovações de matriz, né? Tanto Itália como China. Foram 4 meses, um período de aprovação, e mostrar a estratégia, qual seria, os ganhos que nós teríamos, né? E na questão comercial, quando a gente olha só custo, muitas vezes a gente não consegue uma aprovação de imediato, né? De você contratar um operador logístico de grande porte. Mas quando a gente começa a olhar nível de serviço, a exigência um pouco de mercado, e olhando a médio prazo a eficiência, porque depois retorna isso para nós como eficiência, foi bastante satisfatório perante a autodireção e no sentido de aprovação também dessa divisão, né? Do que é indústria, do que é comércio. Comércio entregamos um terceiro com know-how crítico e necessário, indústria buscando eficiência, criamos a nossa empresa. Então, assim, o caminho mais crítico, assim, o primeiro caminho que nós tivemos foi o tema de aprovação. Não é fácil dentro de uma companhia você mudar uma estratégia, mas foi bastante positivo aqui dentro da Prometeo. Excelente. Quando a gente fala até de lidar com fornecedores, principalmente no contexto, né, de outsourcing, a gente sabe que existe a necessidade de você ter a confiança necessária em fornecedores, estar trabalhando diretamente com eles no sentido de compartilhamento de informações e assim por diante. Como é que vocês trabalharam principalmente o gerenciamento de riscos, né, dentro desse contexto? Porque a gente sempre sabe, né, quando existe essa parte de colaboração, as empresas... Eu não sei se eu posso passar isso, não sei se eu posso passar aquilo. Sempre existe um pouco delas pensar muito mais internamente do que na importância de trabalhar externamente. Como é que vocês trabalharam exatamente o gerenciamento de risco e como que vocês também passaram por essa etapa, né, em poder saber que a confiança através dessa parte de colaboração faz toda a diferença em qualquer projeto e principalmente para mitigar também esses riscos e esse caminho crítico que possa acontecer? No início não foi fácil porque, eu não sei, acho que se reparar, a gente começamos em 2018, bem na greve dos caminhoneiros, né? Então, nós pegamos bem no meio da greve dos caminhoneiros, a aplicação. Então, assim, no início não foi fácil criar essa confiança, esse ganha-ganha. Eu trabalhei com o modelo de Toyota, né? Fiz alguns projetos com a Toyota, eu acho que isso é extremamente satisfatório, esse modelo. Hoje, eu te digo que o 3PL que nós temos é uma extensão da nossa empresa.
praticamente participa de decisões, atividades estratégicas, gestão, todos os meetings que nós temos mensais, sabe de todas as decisões nossas no segmento operacional. Eu acho que é conquistado com o tempo. Nós sofremos os primeiros 6 meses desse nível de confiança, mas pós 6 meses, até pelo conhecimento que foi adquirido, pelo nível de maturidade que foi adquirindo o contrato, hoje é um parceiro extremamente importante para o nosso negócio. Excelente. E como é que vocês identificaram, principalmente seu tema é falando sobre insourcing versus outsourcing, ou seja, é você identificar os seus objetivos, né, e principalmente avaliar aquilo que você pode fazer internamente ou fazer externamente. Como é que vocês avaliaram e identificaram essas operações que poderiam ser internas ou externas através do outsourcing e do insourcing? Operações que exigem mais recursos, mão de obra e vamos dizer assim, equipamentos de movimentações, exemplo, empilhadeira, né, e um know-how já que nós tínhamos de gestão de Kanban, de just-in-time, FIFO, FEFO, uma atividade mais industrial, nós optamos pela criação da empresa, né, e ser mais customizada, vamos dizer assim, né. Agora, a operação comercial, que é o nosso centro de distribuição, que a gente tem cada dia uma exigência no nível de fracionamento, né, de drop size, de gestão online, rastreabilidade, digitalização, né, ou seja, nosso processo hoje 100% é digitalizado, a gente tem controle de data de fabricação, quando chegou no cliente, então isso tudo tinha que ter link com o nosso operador logístico, né, então esse nível de exigência, se a gente fosse customizar, ia levar muito mais tempo do que entregar para um operador logístico. Então, a velocidade da criação dos projetos, quando a gente fala do contexto comercial, foi extremamente positiva ser entregue e ser feito um outsourcing, entregue com 3PL e ser feito esse outsourcing. A agilidade que foi provocada, se nós tivéssemos que ter feito internamente, não teríamos conquistado nesses 3 anos tudo que nós conquistamos em nível de digitalização e eficiência e nível de serviço. Excelente. Tá aí, pessoal, um pouquinho do Leonardo Rodrigues Souza, trazendo um pouquinho para a gente sobre o contexto do outsourcing versus insourcing. Leonardo, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e principalmente a sua participação de estar aí acompanhando e trazendo conteúdo para a gente aqui no Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Agradeço e um ótimo evento para todos. Obrigado. Só dando continuidade, a gente vai para um pequeno intervalo. Só lembrando que a gente vai falar sobre o nosso próximo tema daqui a pouco, que é a escassez de componentes eletrônicos na cadeia de suprimentos e distribuição, que a gente vai estar recebendo a Ariane Maziona, tá bom? Voltamos já já. Obrigado.